Priscila, nasci em Morés no dia 26 de julho de 1988 e sempre vivi aqui. Minha família toda daqui, cresci basicamente na casa da minha avó, na rua César Augusto. Tinha muita criança, brincava muito na rua, uma infância totalmente diferente do que é hoje. A gente tinha muito mais liberdade, tinha muito mais amigos e não tinha problemas, questão de tanto abuso sexual como a gente vê hoje. E algo que marcou muito a minha infância eram os passeios que a gente fazia no Rio Doce, aos finais de semana, juntava a família, levava a farofa, né? Punha na mochila, fazia o lanche e íamos passear no rio. E ali a gente podia ver diversas belezas da natureza. Temos ainda alguns presentes que trouxemos de lá, que algumas pedras que a gente adorava pegar as pedrinhas e era muito divertido. E um detalhe é que não tinha o perigo de você encontrar um usuário de droga que talvez fosse te assaltar, que fosse fazer algum mal a você. Então, assim, era algo bem saudável, que dava para se fazer, algo sem custo e que trouxe boas memórias. Também as escolas, eu me lembro muito da escola Nossa Senhora do Carmo, que eu estudei lá. E a minha turma foi a última turma de 8ª série antes da escola fechar. Nós até fizemos uma passeata na época pedindo ao governo que não fechasse, porque a gente tinha uma rivalidade de quem estava no Carmo e fosse para o ginásio. Então a gente tinha certo medo de sair do Carmo para ir para o ginásio. A gente de certa forma não queria, mas não teve jeito e ali foi fechado. E a minha turma foi a última 8ª série que teve ali. Então são memórias de coisas assim que hoje a gente não tem mais, né? O prédio tem, mas a escola não funciona como funcionava na época que eu estudava. E aí eu fui crescendo, fui para o ginásio, terminei meu ensino médio. Depois de algum tempo me casei e veio a Melissa. E você? Se apresente. Olá, eu sou a Melissa. Eu nasci em Morés no dia 15/2/2008. Eu fui a única criança que nasceu no hospital naquele dia. Hospital São José. No Hospital São José. E desde então, desde criança, eu tinha 3 bisavós que moravam aqui em Morés. Meus tios, primos, moravam muita gente aqui. Meu avô. E desde então eu sempre vinha em Morés, na casa do meu avô, nas casas das minhas 3 bisavós. E o meu tio morava junto com uma bisavó, que já não era uma infância igual a da minha mãe, era uma infância totalmente diferente. Era uma infância totalmente diferente, que a gente não tinha liberdade de ir muito na rua por causa dos carros, as pessoas já estavam ficando ruins, não tem? E as minhas 3 bisavós, uma delas era a Dona Maria, que ela morava lá no Morro do Casqueiro. Dona Maria Pipoca. Dona Maria Pipoca. Muito conhecida. Pipoca era o nome dela ou era apelido? Era apelido porque quando os filhos eram mais novos, ela ficou viúva muito cedo, então para poder ajudar, ela vendia pipoca na frente da matriz. Então ela passou a ser conhecida como Maria Pipoca. E assim, muita pobreza, né, lá no morro, e ela que criou, na verdade, o pai da Melissa. Ele é neto, mas ela criou e para ela era como filho. Então, assim, para sustentar toda a família, ela era funcionária pública do estado, né? Ela era merendeira, mas também vendia pipoca aos domingos na frente da matriz, para poder arrecadar dinheiro para sustentar a família. Aí ela conseguiu sustentar como a Maria Pipoca. Olha Ficou só, conhecida como guerreira. Maria Pipoca. E muito, muito. Na casa eram os filhos dela, os netos, os bisnetos, era uma mistura. E ela cuidando de todo mundo. Todo mundo. Ela era a cabeça da casa, né? Tinha que ser forte, né? Tinha que ser forte, verdade. E, infelizmente, ela viera a falecer no... Qual foi o ano mesmo? Fez 4 anos, ela morreu no Rio de Janeiro. Ela tinha ido fazer uma cirurgia, né, que ela teve problema na córnea,
chegou lá, ela deu um mal súbito e veio a Infelizmente. falecer. Ela estava assim, pronta para vir embora para Imorés, que ela não queria ir para lá. E muito triste, ela morreu nos braços da filha dela. Dentro de casa, não deu nem tempo de ir para o hospital, porque foi muito rápido. Mas, Foi uma assim, coisa de minutos, um infarto, tipo se fosse um infarto. Nossa Senhora. Mas a história dela é muito bonita. É uma pessoa assim que realmente marcou a história. Realmente merecia estar no livro de histórias. Merecia estar aqui, então. Vocês Era estão uma- trazendo a história dela Era pra uma cá. cozinheira de mão cheia. Ela foi cozinheira do Dr. Aderbal, um médico que tinha aqui em Amorés, da Maria Lúcia, do Friseirão. Ela era uma cozinheira muito boa. E uma então, pessoa- assim, das pessoas de elite, né? Digamos assim, de Amorés, ela era cozinheira. E uma pessoa, tipo assim, que queria ajudar todo mundo, sempre quando podia, claro. A outra bisavó que eu tive foi a Dona Madalena. Ela morava na frente ali da rodoviária. Era outra que cozinhava, fazia umas coxinhas que eu vou te contar, era uma delícia. E chup-chup, minha filha. Era sábado ou domingo que a gente ia comer lá. A comida que não podia faltar era taioba, batata frita e chup-chup. Ai, que delícia. Toda vez tinha taioba e batata frita, porque meu avô e meu tio gostavam muito disso. Ela era muito boa. Ela era uma politiqueira. Jurandir da Rocha, nossa vida, ela adorava o Jurandir da Rocha e o Lula. E ela sempre assim gostava muito de comemorar o aniversário dela. Então todo ano ela queria fazer uma festa e convidar o Morro da Matriz todo e todo mundo, quanto mais gente ela pudesse convidar, ela tinha prazer de Ela fazer. era do povão. Era uma festa e ela- inesquecível. E quando ela era mais nova, ela sofreu muito, passou muita fome, então ela sentia prazer de ajudar as pessoas. Mesmo que ela tirasse do dela, ela sempre estava ajudando alguém. Os animais, cachorro, ela sempre tinha a água que ela trocava 2 vezes Passarinho. por dia, colocava alimento para os passarinhos, comida para os cachorros. Então, assim, era uma pessoa muito bem conhecida ali na região onde ela morava. E ficou assim marcado porque ela ajudou muita gente. Tudo que ela podia fazer, às vezes se ela não pudesse fazer, também procurava alguém que pudesse ajudar. Era uma pessoa que tinha um coração muito grande. Outra coisa que muita gente conheceu ela foi com o Jogo do Bicho. Mas aquela lá era uma fanática no Jogo do Bicho. Eu lembro que ela quando a gente ia lá na casa dela, ela falava: hoje eu sonhei com a vaca, então eu vou jogar na vaca que a vaca vai dar ponta. E toda vez que ela ganhava, ela repartia o dinheiro com os sobrinhos dela, comigo. E sempre ela fazia... Sobrinhos não, netos os e netos e bisnetos. E ela fazia festa, que ela tinha uma salinha na casa dela, praticamente a divisão da sala dela era a salinha do Jogo do Bicho. Ela amava, ela tinha um montão de caderno que ela contava quando ela ganhava. Ela adorava o tal do Jogo do Bicho. Aí, infelizmente, ela também veio a falecer. Foi ano passado. Ano passado. Recente. Ela deu... Pode falar, mãe. Ela, tipo assim, ela teve 4 filhos. Tinha 4, já teve mais, mas que vieram a falecer, ela tinha 4 filhos. E desses 4, o que mais era chegada dela era o meu pai. Meu pai veio embora pro Brasil, ficou muito próximo a ela, mas depois de certo tempo ele teve que retornar à Itália. E com esse retorno, ela sentiu muito pela idade. Ela faria esse ano 90 anos, né? Ela faleceu com 89, então quando ele foi, ela estava com 86 anos e ela sentiu muito. E aí deu que ninguém queria cuidar, quando chega a certa idade que os filhos, 2 filhas na Itália e meu pai também ficou 3 e 1 em Vila Velha, ninguém queria assumir a responsabilidade. E os outros 3 filhos, sem o consentimento do meu pai, colocaram ela no asilo. Estava sendo bem cuidada, estava próximo, mas o desejo dela era ir embora. E ela ficava com muita falta da casa dela, e ela, tipo assim, estava entrando em uma depressão, não tem? Que ela não queria ficar lá, mesmo a gente visitando ela, e foi muito difícil. E depois os filhos também tomaram a decisão de tirar ela do asilo e levar para Santana do Paraíso. Aí ficou mais longe da gente ainda, nós ficamos sem vê-la 1 ano.
Foi muito triste. Porque a gente é primo, mas eu não tinha contato. É uma família assim que não era ligada a ela. E ela vivia chamando a minha mãe. Eles via a filha deles e chamava a minha mãe. Toda mulher que ela via, ela chamava que era Priscila. E todo homem era Dudu, que é o meu pai, porque a gente era os mais próximos a ela. A Uma gente, pessoa que fez tão bem os outros, né? sim, a gente até foi visitar ela, eu acho que um tempo, em janeiro. Antes de começar a pandemia. E ela, Nós tipo estivemos assim, lá. ela ainda não lembrava de muita coisa, mas poucas coisas ela lembrava. Que eu sempre quis saber porque o meu avô era chamado de Dudu, sendo que o nome dele é Sebastião. E antes ela me tirou essa curiosidade. Ela falou que é por causa do pai dele. Ela gostava de ouvir também um monte de hinos, músicas da igreja, e ela pediu para colocar. A minha irmã, ela teve a chance de conhecer melhor, porque a Lara, Na verdade, a sua irmã conheceu ela já não tinha a mente já para lembrar. Ai, coitada. Quando Sim. viu. Então, ela assim, lembrava mais das pessoas que ficaram com ela mais tempo. há tempo antes, né? Porque ela deu Sim. tipo um Alzheimer, que foi esquecendo, ela lembrava mais do passado. As Do pessoas de longa data. Isso, ao recente ela já não lembrava. Então, para ela, eles lá que eram pessoas estranhas, que não conviviam, ela chamava de Priscila porque era alguém que estava sempre perto, que eu fui criada muito perto das minhas duas avós. Então, era o referencial, ela era Priscila. Ai, que fofa. E então, tipo assim, eu sou muito grata a Deus porque minhas duas bisavós morreram sem sentir nenhuma dor, tipo assim, de alguma doença, de ficar doendo até morrer. E a minha terceira bisavó é a Dona Inês, que tem história aqui em Aimorés pra contar e vender. Pra dar e vender, que a história dela não acaba nunca. Tipo assim, se ela escrevesse um livro, eu aposto que era o livro mais vendido de Aimorés. Mais vendido. A pessoa mais conhecida. Tem A muito pessoa mais conhecida. conhecimento. Tipo assim, ela já apareceu até no jornal. Um dia eu perguntei a ela, Bisa, por que você nunca me falou que você apareceu no jornal? Isso é importante. Temos o jornal aqui. O inclusive. jornal da Dona Inês. Tinha que se chamar o Jornal da Dona Inês, porque, tipo assim, a pessoa que sofreu, uma pessoa que viveu uma vida difícil, sofreu com o casamento, sofreu com os filhos, sofreu já com ela antes de aposentar. Depois de aposentada também sofreu criando neto, bisneto. E sempre era uma pessoa que adorava cozinhar pra todo mundo. O prazer dela era ter a casa cheia. Quando Continua não tinha, fazendo história, ela, Todas né? as Quando três não- bisavós eram assim, né? Gostavam da casa cheia. quando não tinha casa cheia, você podia esperar que ela ia pra casa dos filhos dela ou ia lá pra Guandu. Imagina. Gostava de bater perna, né? Aham. Antes da pandemia, vivia viajando, não tinha Com parada 80 certa. Com 80 anos e vai em Guandu de bicicleta. Aí, então, tipo assim, ela é inspiração pra todos aqueles jovens que ficam em casa. Ó, Verdade. gente, essa pessoa tem 80 anos e vai no Guandu de bicicleta. Eu vejo ela, fico constrangida. Ela indo pra Baixo Guandu e eu cansada Tipo- só de ir ali. Tipo assim, sintam-se envergonhados. E ela tem muita história. Ela conheceu a Aimorés de todo jeito. Ela conheceu a Aimorés quando Conhece era a história de Aimorés, toda. porque sempre viveu aqui, né? Sim. Sempre Sofreu com a mãe dela, ela sofreu bastante, só que ela teve, tipo assim, um merecimento dela depois de aposentada, os filhos. pôde conhecer outros lugares, coisas que antes não Sim. podia fazer. Depois que aposentou, ela teve a oportunidade de fazer tudo aquilo que talvez antes tinha vontade e não tinha oportunidade. E se você pode perguntar em todo bairro que você perguntar pra uma pessoa se conhece a Dona Inês, em cada bairro vai Inês ter uma Aquino pessoa. Sempre sempre tem conhecer. alguém que conhece. Já ouvi falar dessa pessoa, eu já sei quem é essa pessoa, mas a Dona Inês vai virar lenda aqui em Moraes. Ainda vai virar lenda. Né? Ela já é, na verdade, né? É, né? Literalmente uma casa de vó. Sim, Né? uma casa de vó. O prazer dela é receber gente na casa dela. Ela não Até importa. pessoas estranhas, que ela Aham. às vezes está numa viagem, conhece a pessoa, ai, não tem pra onde ir. Não, vamos lá pra casa. Aí Ela os já filhos, mãe, por favor, é perigoso. Não, Deus está comigo e Ela já me contou a história que ela já abrigou uma mulher e os filhos dela porque o marido foi pra ilha pra tentar conseguir serviço. Diz que o homem não voltava de jeito nenhum. Ela pensou, deixaram a família dele aqui. Aí depois eles vieram buscar. É uma pessoa que gosta de ajudar as pessoas. Todas as três. Elas têm em comum isso. você tem uma Gosta boa de casa referência cheia. de avós. Sim, São de pessoas bisavó. de boa, Referência, boa verdade. índole, tem bom Sim. caráter, bom coração. E tem todas uma três. boa história.
Uma boa história, verdade. Boa É história de realmente vó. uma coisa que merece estar nesse programa de Casa de Vó. Merece, com certeza. Sim, Merece ter a história compartilhada. sim, são lendas, né? São histórias que não podem ser esquecidas. Não São pode, de pessoas jeito que não nenhum. podem ser esquecidas. De jeito nenhum. São pessoas que, mesmo fazendo coisas pequenas, fizeram a diferença. Fizeram bastante, na verdade, né? Né? A A Maria gente- da Pipoca. Pois Maria, é, que criou pessoas, tipo assim, claro que muitas se perderam, mas meu pai, ele não se perdeu do caminho, e sendo criado na maior dificuldade, tendo que ficar sem comer, sem ir pra escola, apanhando. Meu pai, ele... Passou uma vida difícil, mas teve jeito, né? Muitos aí Sim. que vivem, é o que o pai dela conta, que muitos que foram criados na mesma época que ele, a maioria já não tá aí, já morreu por algum fato assim de envolvimento com crime, com drogas, e ele teve a oportunidade de ser criado por uma pessoa que deu amor e carinho, não tinha condições financeiras, mas que transmitiu um caráter para que ele não caísse nessa vida, mesmo vivendo rodeado disso. Ele conseguiu vencer. Não se deixou influenciar pelas Não, pessoas, né? não, ele teve, ela criava ele como um filho mesmo. Onde ela estava, ele dormia no canto da cama dela. Eu lembro que quando eu chegava lá, meu pai, ele falava assim, quando ela já não estava enxergando muito bem, ela perguntava, Melissa veio? Aí ele falava, não, mãe, Melissa não veio, não. Eu não sei, não sei se ela criava visão ou se ela sentia alguma Sentia, coisa. Né, que você tava lá. Aí ela falava, seu mentirosa, Melissa tá aqui sim. Ela gostava muito de mim, gostava muito. Eu lembro que na Páscoa a gente fazia os ovinhos de Páscoa, levava pra ela. E ela gostava muito da gente estar lá. Fofinha. É. Quais são os lugares aqui de Aimorés que vocês lembram que vocês frequentavam mais, assim, ou ainda frequentam, que gostam bastante? Sempre quando tem alguma coisa temática na praça, a gente vai. A Praça do pracinha, Pinheiro. A nossa. praça ali em frente à estação. Essa Desde mesmo. que eu era criança, que tinha aquela fonte luminosa, era aquilo ali, era a alegria de É antiga aquela fonte, né? Sim. Tenho várias fotos. A gente também, qual é o nome daquela rua, uma que eles colocam estrelas lá em cima de vez em quando, que pega da praça na até lá Raul na... Soares. A Raul Aquele Soares. canteirinho cheio de... No canteiro ali também. Sim. Aquilo, pra mim, é recente, né? Tem pouco tempo. Tem que pouco eles tempo. enfeitam. Eu lembro que eu era pequena, não tinha aquilo. Não. Os- Tem pouco tempo que eles enfeitam ali. Os meus dois sobrenomes estão em Banha e Moraes. Tem a loja de Aquino e tem a Raul Soares e Escola Verdade. Soares. Aquela escola Teixeira Teixeira Soares. É herdeira, ó. Pois é, né? É herdeira. Talvez mais velha vira... Algo que também, que eu me lembro que tinha aqui, era a festa junina da Barra Preta. Que também era algo que a gente gostava de ir no início, né? No final já ficou mais perigoso por questão da violência, droga. Mas Lugares. era algo que a gente gostava muito de ir, por causa que tinha parque, tinha comidas típicas, então é uma lembrança boa de Aimorés. Tipo É aquele lote lá perto da Onde é a trilha? praça agora? Onde é aquela praça? Aquilo sim. ali tudo não tinha casa, aquilo ali era um espaço bem amplo e montava parque assim enorme. E aí eles montavam o palanque, tinha show, tinha festa e tinha as barraquinhas que as pessoas montavam para vender as comidas típicas. Ali era muito grande o espaço e vinha gente de tudo em quanto é lugar. E era assim algo tranquilo, algo bem família. Aí no final começaram a envolvimento com droga, teve tiro e muita coisa, aí acabaram com a festinha. Eu acho que nossa sociedade precisava ter mais, tipo assim, programas comunitários que envolvessem a sociedade para mostrar como é a Aimorés de verdade. Pois é. Como ela era. Aimorés, festas. através dos moradores, Sim, né? os moradores se unirem. Você vai fazer o prato típico da sua família, o outro faz outro. E mostrar. Tentaram montar aquela festa da manga também, que é algo tão típico aqui da nossa região, mas foi uma vez só, né? Acabou não indo pra frente. Mas Essa da mão foi quando? eu não lembro o ano, não sei se foi 2006. Eu não lembro o ano, mas teve um ano que fizeram a festa da manga. E ali, além da manga, tinha os produtos manufaturados ali através da manga, né? Geleia, suco, tantas outras coisas. E é algo que na nossa região é uma fruta que
estraga, joga É uma fora. fruta típica. E poderia talvez vir uma associação, juntar pessoas ali para ter uma renda, talvez até o primeiro emprego, e tá Fazendo a festa da manga. não, produzindo produtos, produzindo polpa, produzindo talvez Sim. geleia, para não jogar Verdade. tanta manga fora, porque por aqui vira lixo. E isso lá Manga? para fora, em cidade grande, é luxo, que eles pagam caro pelo Sim. que a gente joga fora aqui. Em época, lucro pra eles, É. eu vi falando com a minha mãe, em época de manga, nenhum mendigo morre, porque Ninguém manga, passa fome ninguém em passa Morese fome. região. Eu acho que a gente devia insistir com programas comunitários, grupos de apoio, essas coisas para ajudar a sociedade. Às vezes tem umas pessoas que estão precisando e a gente não sabe. Agregar no aumento, assim, no desenvolvimento da cidade. Era né? bom se a gente colocasse a cidade não como uma cidade, mas sim como uma família nessa sociedade. Verdade. Que As era, pessoas serem mais unidas, né? sim, era coisa de família, tipo assim, você leva a sua família, eu levo a minha, vou fazer num lugar onde a gente sabe que vai ser bem seguro. Tipo ali na praça mesmo, quando eles fazem aqueles negócios enfeitados, bonitos. É um tipo de lazerzinho que você vai lá, ver os negócios. Mas é como a Priscila falou, antigamente não tinha a violência. Dava pra fazer tranquilo. Antigamente Era era Hoje em muito dia- melhor. Nossa, as festinhas que tinha, você podia assim, sem medo. Hoje, dependendo, agora com a pandemia não, mas antes da pandemia, tem certos lugares que eu não tenho coragem de levar minhas filhas porque eu tenho medo. De repente você tem gente lá, você dá tiro, talvez não em você, mas você pode tomar um tiro de Perdido. uma bala perdida, ou tem gente usando droga e vai te assaltar. Então, assim, é uma insegurança. E olha que a nossa cidade é pequena, e não é só aqui. A gente tem, assim, graças a Deus que a gente ainda vive num lugar pequeno, que ainda tem um pouco mais de segurança, mas ainda é inseguro. Ainda tem algumas coisas que deixam a Sim, desejar, né? pelo que a gente já viveu, a gente sabe como era a cidade, então... tipo assim, foram coisas que mataram a comunidade, que deixaram colocaram tudo a perder. Às vezes você não tem a confiança de ir até na sua esquina do seu bairro, porque você tem medo de alguém te assaltar, alguém te dar um tiro, acontecer alguma coisa. Esses dias a gente tem que estar sendo muito precavido em tudo, em todos os passos, em todas as palavras. Verdade. A sua infância aqui, como é que foi? Você lembra mais ou menos como é que era a rua onde a Dona Inês mora hoje? Sempre do mesmo jeito. Foi o mesmo jeitinho? Do mesmo jeito, aquele Bairro Morés calçamento. ali. Baimorés no mesmo jeito, só que em frente ao Baimorés tinha um outro bar, que era, eu não me lembro o nome, mas era dos donos que os pais do Juliano, enfermeiro, eles tinham um bar ali também, só que ali era mais bar mesmo, você via mais gente bebendo, e no Baimorés a gente tem mais uma memória, questão de picolé, sorvete, doces, Bala. então assim, era essa divisão, a gente quase não entrava quando criança no outro, porque era mais bebida alcoólica, e no Baimorés era a alegria Era da a festa criança, das crianças. né? A padaria também, a União Portuguesa, sempre ali. 2 Toques também, sempre ali. E aonde é o mercadinho hoje, eu me lembro que ali era o Bom Preço. Foi onde o João, do Supermercado Real, começou. Foi o primeiro supermercado dele, foi ali, era o Bom Preço. E aí foi agregando, né, valor aqui aos quarteirões. E a rua sempre do mesmo jeito. Mudou alguns vizinhos, né? Uhum. Mas ali sempre foi uma rua que teve muita criança. Eu lembro ali tinha o Alexandre, meu primo, tinha eu, tinha o Ricardo, filho do seu Julinho, que faleceu já de acidente. Tinha o Lucas, que o Lucas não era muito de brincar, mas aí vinha o Luizinho, que morava aqui atrás, no quarteirão de trás. Tinha o Luan lá na rua de lá. Aí vinha o Daniel, neto da dona Jandira, quando ele estava ali, ele também vinha brincar. A Rita, irmã do Ricardinho, já era grande, já também juntava. Então, assim... Era um grupo de crianças. Fechava a Grupo rua. de crianças. Tinha poucos carros na época, então a gente podia brincar à vontade. Era queimada, era futebol, era pique. E aí vinha criança de outras ruas que às vezes a gente nem conhecia, juntava todo mundo para poder brincar, porque era uma brincadeira sadia.
Nessas horas não importava quem era, desde que soubesse brincar, tava bom. Juntava Tinha todo brincadeira mundo. de maldade. Não, às vezes assim, anoitecia, tava brincando de pique, não tinha aquele medo de ter alguém ali escondido que vai te raptar, que vai abusar, que vai te fazer algum mal, entendeu? Então, brincava à vontade, aí tinha um horário, tinha que ir pra casa pra poder dormir, para outro dia ir pra escola. Eu lembro que minha mãe falava que na infância dela, se ela quisesse alguma coisa pra pedir pra mim, minha bisavó, ela tinha que ir lá no pé de limão, tirar os limão, ensacolar os limão, vender os limão, e dependendo do que ela queria, se ela vender R$5 e a bala custasse 10 centavos, a bisa pegava os 5, dava só 10 centavos e dava o dinheiro da bala. É porque desde cedo a avó ensinava a gente a trabalhar, né? Então tinha um pezão de limão no quintal, então a gente sempre juntava as dúzias e saía vendendo para os vizinhos para poder ter um dinheiro para comprar um picolé, para um sorvete. Então a gente sempre foi educado com isso, a conseguir trabalhar para ter o dinheiro desde cedo. Isso aí. Digno, né? Você lembrou da... A gente tava conversando antes, você lembrou da locadora que tinha aqui, né? Sim, do Coxinha, onde é a Ciasa hoje. Às vezes a gente entrava lá nem para alugar, mas só para olhar e A ver as capas que tinha lá na prateleira As cheia. estreias. E assim, quando era estreia, a gente ficava assim quase um mês esperando e tinha que, assim, se fosse dia de semana, você pegava num dia e tinha que devolver no outro. Quem ainda dava sorte de pegar na sexta, devolvia no sábado, quem pegava no domingo, no sábado ainda podia entregar na segunda, mas era o mais concorrido. E aí eles faziam a promoção das fitas. Uma raiva quando você procurava um filme, aí já tava alugado. Já tava alugado. Nossa. Aí até você escolher outro pra você alugar. E aquilo ali, gente, era muito legal, porque não tinha igual hoje tem TV a cabo, que você assiste o filme que você quer, a hora que você quer. Não, ali a gente... Netflix, não tinha nada disso. Então, se você queria assistir um filme, você tinha que ir até a locadora, alugar, e aí você assistia quantas vezes você queria ali. Eu lembro. Chegou um ponto do meu avô, ele chegava, pedia a gente para ir à locadora para alugar um filme do Jack Chan, que ele gostava demais. Vô, qual que você quer? Qualquer um, já assisti todos, mas você traz um filme do Jack Chan para mim. Então, a gente, era o prazer ir até a locadora para buscar o filme para ele. Era muito bom. Era tipo muito assim, bom. era um tempo inesquecível, né? Um tempo que não pode deixar para trás. Mesmo com tantas coisas ruins acontecendo, a gente tem o prazer de lembrar do que aconteceu antes. E mesmo assim que a imagem não era boa, o áudio também não era bom comparado ao de hoje, mas era muito bom, era muito agradável quem tinha esse prazer, porque muitos também não tinham o vídeo, né, o aparelho para passar e não podiam pegar, mas graças a Deus a gente tinha essa oportunidade de assistir vários filmes, e vem de uma família também de gente que gosta de assistir filme, assistir televisão. Oh, maravilha, junta todo mundo assim. Tudo apertadinho. Os filhos da avó, todos gostam muito de assistir filme. Vira noite, puxaram do vô. Meu avô gostava muito de assistir filme também. Eu assisto, mas hoje nem tanto. Eu já adoro assistir filme. A sua infância, Melissa, que você lembra? Eu lembro que a minha mãe trabalhava na drogaria Novo Tempo, uma grande parte da minha infância. E eu ficava muito na minha avó Rose. Aí, tipo assim, lá na minha avó, Você quer ir em Morés? Não, lá no Guandu. Ah, tá. Eu também, às vezes, eu e minha avó, bem todo raro. final de semana para Imorés, mas durante a semana tava no Guandu, na casa da avó. E aí, vó faz de tudo, né? Eu lembro que minha avó, na época, não tava com... tava um pouco mais nova, mas ainda assim. Eu gostava que ela brincava comigo. Tinha que sentar no chão, não podia sentar no sofá. Era tudo no chão, espalhava os brinquedos, tudo. Eu lembro também que toda vez que eu ficava lá em casa, eu gostava de ficar com meu pai e com a minha mãe. Eles tinham que brincar comigo. Melissa foi uma criança que brincou muito. Brinquedo, porque era muito sozinha. Tipo assim, os brinquedos eram meus amigos. Ela, assim, já brincou bastante, mas de brinquedo. A gente já estava numa sociedade que não tinha liberdade de deixar minha filha ir à casa de um vizinho. E às vezes, quando brincava, o vizinho via até a nossa casa. Era então, muito ela brincou raro. muito, mas
de brinquedo, com brinquedos, né? Eu lembro que eu gostava muito de todo lançamento que tivesse de brinquedo, eu gostava de ter, porque, tipo assim, eu tinha uma casinha de brinquedos, eu lembro. Era um cômodozinho, um quartinho pequenininho. Eu lá tinha todo tipo de brinquedo. Aí então eu pegava os brinquedos, colocava do lado de fora. E a pior parte, claro, pra toda criança é juntar, mas a minha infância também, eu não convivi com muitas crianças, eu convivi mais sozinha. Tipo, eu fui bem diferente da infância da minha mãe. Eu ficava muito com a minha avó. Mais na escola, né? Tinha uns amiguinhos na escola, mas à tarde era com a avó e à noite com a gente. Então já foi uma diferença muito grande, que o que eu tive a oportunidade de brincar com outras crianças, ela já foi mais sozinha, de brincar só com brinquedo. Porque na época da Melissa, a minha época, assim, já não tinha mais esse prazer de... Já não tinha mais. De brincar na rua. Não. A pessoa já era bem diferente, a realidade já era bem diferente, né? Sim. Essa época que você citou aí, eu não peguei ela. Eu não tive esse juntar vários vizinhos, várias crianças na rua e brincar, não tinha isso. Eu me lembro que aqui na Rua da Avó tinha as filhas do seu Zé Pereira, um que tinha a perna cortada. Uhum. A gente colocava, eu levava aquele monte de brinquedos, as meninas pegavam, a gente brincava na calçada, de casinha. Ali na rua mesmo? Sim. Não tinha, assim, risco de passar ninguém, carregar brinquedo, fazer alguma coisa. Então a gente brincava na calçada. Montava a casinha e brincava. Você é de que ano? De 88. Ah, então você deve ter pegado bastante lugares aqui que existiu e não existe mais, né? Sim. Locador é você deve ter pegado cinema. Você pegou cinema não. Quais lugares você pegou que você lembra? Uma recordação da adolescência, juventude? Mas assim, eu penso mais nessa questão da liberdade que a gente tinha, igual na idade da Melissa, quando eu tinha 13 anos, eu tinha liberdade de ir à igreja, assistir um culto à noite e vir embora sozinha. Hoje eu não tenho coragem de deixar minha filha ir e voltar sozinha. Muito perigoso. Então assim, que eu me recordo mesmo mais a questão da liberdade que a gente tinha. Das brincadeiras na rua, né? Isso. E a Imoré sempre foi Imoré. A gente vem almoçar na casa da minha bisa, que é tradição a gente vir almoçar aqui. E principalmente dormir. Na praça, toda época comemorativa que a praça também tá enfeitada, a gente sempre vem, tira fotos. Na Páscoa tem aquele Natal. Pra mim, na minha opinião, aquela praça é o ponto mais bonito assim, de Aimorés pra se visitar. Sim. Principalmente nessas datas comemorativas. O Natal é lindo. O fim de ano, também. Começo de ano. Sim. Muito lindo. Também. Mais alguma coisa? Vocês quiserem concluir com alguma coisa? Falar alguma coisa? Tipo assim... Uma coisa que seria muito interessante para talvez ajudar a juventude é ter algo que seja produtivo, que seja útil para envolver os jovens, porque hoje eu sou professora e eu vejo que os alunos, eles têm muito tempo ocioso, eles não têm ali, eles estudam em um turno, no outro turno, a maioria não tem nada para fazer. Então, assim, é o momento que vai talvez para um mau caminho. Então, se tivesse mais programas, talvez... Programas comunitários. Para eles estarem participando. Alguma coisa que chamasse atenção para não deixar esses jovens desviar. Para ajudar a direcionar, né, dar um caminho, porque muitos deles também não tem, talvez alguém em casa que dê uma palavra, que ajude para ele poder seguir o caminho do bem. Eu acho que isso seria muito importante, não só aqui, mas em todas as cidades, sempre ter algo voltado aos jovens, para eles estarem estudando, para eles terem uma atividade, para não ficar com a mente vazia. Um local, assim, para juntar todas as crianças, jovens, isso, com atividades, talvez ali ele poderia desenvolver um talento, um dom, descobrir uma carreira. Instrumentos, esportes, tudo que possa desenvolver. Isso, trabalhos manuais. Então, tipo um centro comunitário, que as pessoas vão. Algo
Verdade. Algo bem assim, Como se fosse sério, um né? pátio, uma coisa que a cultura apoiasse. Assim. Verdade. E também trazer cultura pros jovens de hoje em dia, pra eles saberem como é que porque hoje era. o jovem é celular e computador e Não e querem não sabe, saber. talvez nem história dos pais, dos avós, e hoje muitos não querem nem conversar, só conversam pelo telefone. Verdade. Então isso faz com que a cultura se perca no tempo, E ter idosos pra contar a história também, né? Aí faz a gente até falar demais também. Ô, gente, gostaria de agradecer vocês pela participação. Foi muito prazeroso saber mais sobre vocês, saber da Maria da Pipoca, saber de tudo que... As inspirações que vocês tiveram de vida, que hoje em dia vocês são... Eu vejo muita Dona Inês em vocês. A simpatia, ainda mais a Melissa, né, que gosta de conversar bastante. Né? Puxa, Dani. Muito obrigada. Por nada, um prazer contribuir. Eu agradeço a você por você ter uma maneira de deixar a história das minhas bisavós viva. É isso aí. Vocês Todas estão trazendo a história das pessoas que deveriam ter deixado a história marcada, registrada, né? Sim. Aí tá deixando registrado através de vocês.